toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai. Jesus no Flamengo foram treinadores brasileiros. Foram treinadores brasileiros que ganharam. Era o Feijão Rogério e o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, entendeu? Eu acredito que o Tite vai fazer um grande trabalho. Olá, pessoal. É o seguinte, vamos tentar resumir aqui de forma bem objetiva, né? A negociação ainda continua. Negociação difícil. Gilmar Veloz é o empresário do Tite e dirigentes do Flamengo discutem vários aspectos. Não houve ainda acerto financeiro. Tem questões sobre qual vai ser a equipe, quem vai trabalhar, essas pessoas têm que ser pagas, quanto que elas vão ganhar, qual a premiação do técnico. Salve nação, então vai ser isso aqui e muito mais no vídeo de hoje, né? Vamos ver aí o Mauro César dando aula aí, explicando toda a situação e tudo o que falta ainda para o Tite ser anunciado na equipe do Flamengo. Vamos ver também aqui no programa Donos da Bola aí, né? O Souza e outros comentaristas aí, né, pessoal, falando sobre o Tite, que falou, né, chamando o Tite de mentiroso por ele ter dito que não assumiria nenhuma equipe em 2023, só que agora ele vai assumir uma seleção, né? Então, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal Mengão News Oficial, ativa o sininho de notificações, deixe bastante like, bora pro vídeo que tá muito bom. Jesus aí, ele busca um treinador, encontrou um treinador... O Flamengo é viúva do Jorge Jesus. Quando ele não voltar, ou ir bem ou ir mal... Vai ser difícil. Vamos ver agora o Tite, como é que mas vai ele encontrou, ser. eu acho que o Tite vai fazer um grande trabalho, porque assim, só quem deu certo depois de Jorge Jesus no Flamengo foram treinadores brasileiros. Foram treinadores brasileiros que ganharam. Era o Feijão Rogério e o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, entendeu? Eu acredito que o Tite vai fazer um grande trabalho. Coisas que o Duílio, aí eu vou colocar na conta do Duílio de novo, essa convicção de correr atrás. Eu falo, o Corinthians é muito grande, Corinthians e Flamengo, São Paulo, Palmeiras são muito grandes para você ficar à mercê de um treinador. Você tem que ter convicção, você tem que ir atrás de outros treinadores. Foi o que o Marcelo Paes, do Fortaleza, fez. Quando o Rogério sai, ele perde um pouquinho o norte, ele vai atrás de um cara que tem as mesmas convicções de Rogério. Aí o que deu? Mas o Vojvoda foi também um cara incrível, porque o que deve ter recebido de propostas, ele falou, aqui é onde eu quero, eu estou me estabelecendo, eu estou ganhando meu espaço, eu tenho trabalho, né? O Corinthians mesmo, Corinthians. E o Vojvoda também foi muito importante para o sucesso que ele está tendo. Porque ele poderia ser olho grande, farol de Fusca, não, vou sair do Fortaleza, vou ganhar 3 vezes mais. Foi o Thiago Nunes, quando voou no Atlético Paranaense, foi para o Corinthians, acabou. Mas sabe um dos motivos dele ter ficado? Nós conversamos com o presidente Marcelo, e com o Vojvoda também. Ele disse que naquele momento que o Fortaleza era a lanterna da competição, quem bancou ele foi o presidente. Então era um reconhecimento do presidente apoiá-lo naquele momento, que ele também ficaria. E é difícil essa virtude, né, no futebol. Ele terminou o primeiro turno na lanterna. Sim, eu me lembro. A gente vai ver, por exemplo, agora o Tite indo para o Flamengo, que isso deve se materializar. Agora, há um risco de uma hegemonia, como teve com o Jorge Jesus, que o cara chega lá, tem dinheiro, elenco, torcida, possibilidade de contratação. A maior, acho que 35% daquele elenco trabalhou com ele ou na seleção brasileira ou em clube. Cara, será que nós vamos ver uma nova era de hegemonia com o Tite? É porque parece que as coisas estão... Se a diretoria do Flamengo não atrapalhar, Marcos Braz, o próprio presidente Landim, aquele outro... Tem um outro diretor lá que me fugiu o nome dele. Spindel. Que às vezes parece que há um choque de necessidade de holofote ali tão grande que prejudica demais o Flamengo. O Flamengo tem... essa chegada do Tite aí, vai juntar a fome com a vontade de comer, mas tem que reformular também, por exemplo. O Flamengo tem 2 jogadores terminando o contrato agora, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Eu acho que faz parte contratar o Tite e começar a reformular. Claro que o Everton tem a história dele, o Bruno Henrique tem a história dele, mas nem sempre os jogadores podem jogar pela história. Tem o Gabigol. O Gabigol tem contrato. Problemas explícitos o Gabigol tem contrato com o Tite. O Gabigol tem problemas públicos com o Tite. Como é que vai ser? Sai o Gabigol? Não sai? Não, eles vão contornar isso fácil. Eles vão contornar isso fácil. O Tite sabe que no Flamengo ele vai precisar muito do Gabigol e vai querer que o Gabigol esteja do lado dele. O Gabigol é fundamental estar apoiando o treinador. Ele tem uma força muito grande. Apesar do torcedor estar pegando no pé do Gabigol, querendo até que ele saia em alguns momentos aí de descontentamento, mas o Gabigol é muito forte dentro do vestiário do Flamengo e é um ídolo do torcedor também. É certo que teve críticas, teve cobrança, mas o que ele já fez pelo Flamengo é 2 Libertadores. Vai aprender a jogar futebol lá fora. Ele tem o instinto do jogador profissional, para o jogador de futebol profissional, ele passou por várias fases, mas ele vai ser moldado como jogador de futebol lá fora. A exceção dos excepcionais, que aí você não tem como domar esse tipo de espírito.
mas a maioria, como hoje a gente solta, a maioria que vai para fora são médios, são medianos, então é mais fácil esse tipo de aceitação. Então o conceito nosso aqui é diferente desse conceito europeu. Mas depende, Fernando. Você pode mudar. Por exemplo, o Dorival, quando tinha um jogo decisivo, ele mudava o time. Normal. Agora, todo mundo já conhecia o time do São Paulo. Ele tinha um time. O problema do São Paulo é que ele nunca teve um time. E a cada rodada ele mudava. Aí não tem como fazer. Eu concordo. 30 e poucos jogos, 30 e poucos rodadas. O rodadas. Abel roda o time, mas ele tem um time. Então, essa é a diferença. Essa é uma visão híbrida do que o Bruno falou. Mas não é só a rotação por si só, é como rodar e como explicar para o jogador como rodar. O Tite explicaria muito mais fácil uma rotação. O Dorival, pelo perfil que consegue explicar muito mais. O problema do São Paulo é que tem um péssimo perfil, é uma péssima gestão. Era assim no Santos, foi assim na Europa, por isso que a gestão humana dele é horrível. Exato, onde eu quero chegar. Eu nunca trabalhei lá. Se o treinador tem uma boa gestão humana, ele consegue incutir na cabeça do jogador, seja jovem ou mais velho, que ele vai jogar um, vai descansar o outro, vai jogar o outro. Depende muito da gestão. E o Tite é esse tipo de personagem. Vamos aproveitar e ouvir o que o Tite falou aí no Flow Podcast, que acho que vai ajudar a gente a entender melhor essa discussão que a gente está tendo aqui. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada. Eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Ele já viu. A entrevista parece que é recente. Não, já foi mostrada, não é novo. Ele já foi em viu agosto. Quantas vezes a gente... Perto, hein? Quantas vezes a gente fala assim, pô, tá contratando o fulano de tal. Hoje tá contratando o fulano de tal, amanhã não tá mais. O futebol é muito louco por causa disso. Os caras chegaram ele precisava de mais tempo para ver o pessoal. Ele já viu todo mundo já, pô. É o calendário. O calendário família dele, grande. O calendário lá do Sul começa agora, A dezembro. gente está em outubro, ele teve tempo suficiente No calendário do Sul, do Rio Grande do Sul. Gilmar Veloz é o empresário do Tite e dirigente do Flamengo discutem vários aspectos. Não houve ainda acerto financeiro. Tem questões sobre qual vai ser a equipe, quem vai trabalhar, essas pessoas têm que ser pagas, quanto que elas vão ganhar, qual a premiação do técnico, qual a premiação da comissão técnica em caso de metas alcançadas, títulos, etc. Enfim, tem vários pontos de um contrato que ainda tem que ser ajustados para que ele seja redigido e assinado. O que eu apurei agora, junto a fontes rubro-negras, foi: não existe acordo ainda e há ainda uma caminhada, tem um caminho. Esse caminho pode ser percorrido mais rapidamente se as coisas se acelerarem, mas não estranhe se esse acordo demorar mais um pouco. Ele pode levar mais tempo do que se imagina. Então, alto lá, vamos com calma. De fato, existe uma espécie de um sim do Tite no sentido quero trabalhar no Flamengo, mas o acordo ainda não aconteceu. Há até um receio entre os dirigentes rubro-negros de que o acordo não saia, porque são vários pontos a serem amarrados e ajustados, tá? Então, essa é a situação. Pode demorar mais tempo, pode ser mais rápido, é um cenário em que qualquer coisa que seja afirmada agora vai ser um chute, tá? Porque ainda há muito a ser negociado. O ideal, na visão dos dirigentes do Flamengo, seria que ele acertasse nessa semana, o que ainda pode acontecer, para começar a trabalhar a semana que vem, porque o Flamengo joga no sábado, dia 7, 21 horas, na Neoquímica Arena, em Itaquera, sábado agora, pelo Brasileiro contra o Corinthians. Depois só vai jogar no dia 19 contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tem a data FIFA no meio. Como segunda é dia 9, se o Tite se apresentar no dia 9, por exemplo, caso o acordo ocorra nessa semana, ele vai ter 10 dias até o jogo que seria da sua estreia. Um ótimo período para conviver com os jogadores, exceto quem for convocado para a seleção e tal, do seu país, né? Trabalhar, entender o funcionamento do clube e treinar a equipe pensando nesse primeiro jogo. Então, para o Tite seria o ideal. Então, a intenção do Tite, o Flamengo obviamente quer o técnico, mas ainda existem obstáculos. E se não acontecer o acordo a tempo dele aproveitar esses 10 dias aí de data FIFA totalmente, ou nenhum dia, o Flamengo vai continuar negociando. Ele quer o Tite para o ano que vem. Já esse ano, mas pensando também no ano que vem. Quer que assuma já, para ser mais claro. Assumindo agora, imediatamente, mas já pensando no ano que vem. Não quer o Tite para fazer um mandato tampão de temporada. É um técnico para agora e para o futuro próximo. Então, a negociação pode se estender. Ela pode até levar mais tempo. Mesmo que o Flamengo não tenha esse cenário que considera ideal de utilizar o Tite, contar com o Tite, melhor dizendo, treinando o time na data FIFA, por parte dela ou toda ela,
é possível que a negociação continue porque o Flamengo quer o treinador. E até lá, o Mário Jorge talvez vá ficando. Vai depender muito do sábado. Se o Flamengo for bem contra o Corinthians, sob o comando de Mário Jorge, que já dirigiu a equipe contra o Bahia na vitória de sábado passado por 1-0 do Maracanã, ele pode até continuar. Tá dando certo, deixa o interino e vamos negociando aqui até ajustar tudo com o Tite. Então, esse é o cenário, essa situação. Ainda não existe um acordo, ainda há pontos importantes a serem discutidos, tá? E há um certo receio do lado dos dirigentes do Flamengo. Então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. E é isso aí, pessoal. Na coletiva de hoje, aí nessa entrevista, é onde o Mauro César, né, descontestou tudo, né, e explicou aí que ainda não tem nada certo, né, apesar do Tite ter dado sim para a equipe do Flamengo, só vale, né, falar que está afirmado e confirmado aí o Tite no Flamengo quando ele assinar aí, né, toda a documentação. Então, até quanto lá o Flamengo está tentando, né, permanecer e segurar o Tite como novo treinador, né? Dependendo também da situação ali do jogo contra a equipe do Corinthians, se o Tite não quiser vir ainda para a equipe do Flamengo na segunda-feira, né, não quiser assinar, provavelmente o Mário Jorge vai ficar aí comandando o Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, beleza? Pessoal, mas comente aqui, né, se você é de acordo com o Mário Jorge assumindo o Flamengo aí até o final de dezembro, beleza? O Flamengo aí, né, que teve as conversas muito avançadas, aí já tá tudo praticamente apalavreado entre Tite e o Flamengo. Falta apenas, né, como falou ali, a documentação, beleza? Também vimos ali, né, os donos da bola aí, os caras tá revoltado com o Tite, porque vai assumir o Flamengo. Botaram até um trechinho ali, né, onde o Tite fala que não vai assumir nenhum time no futebol brasileiro em 2023, que queria um tempo para sua família, queria descansar. Então, estão chamando o Tite aí de mentiroso por conta disso, né? Vale lembrar que o Tite é um cara muito de palavra, quando ele diz está dito, só que, né, não dá para resistir. É o Flamengo que está botando uma proposta, apresentou um trabalho que o Tite gostou muito desse trabalho, né? Então, apenas depender aí da situação para o Tite assinar com o Flamengo, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo aqui do canal Mengão News Oficial, né? Onde o Mauro César explicou toda a situação, reviravolta aí na equipe do Flamengo e o Tite apalavreado com o Mengão, beleza? Também os donos da bola aí, né? A imprensa paulista aí comentou sobre o Tite, que vai vestir a camisa do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like aí no vídeo. Inscreva-se, ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. E fui!